Olá, meu nome é Carlos e este vídeo vai fazer uma comparação entre REST, GraphQL e gRPC. Mas por que que a gente compara essas três tecnologias? A razão da gente fazer esse tipo de comparação é porque elas fazem referência aos paradigmas de API de requisição e resposta, onde a gente tem nesses paradigmas a figura do cliente e do servidor, onde o cliente faz a requisição, recebe a resposta e vice-versa. E nesse contexto que a gente vai ver aqui o conceito do paradigma de REST, do GraphQL e de RPC, que na realidade esse paradigma de RPC ele faz referência ao gRPC, que na realidade o gRPC ele é um framework open source de RPC. O REST, o que é o paradigma REST? Ele é um paradigma que está relacionado com recursos. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu fizer uma chamada desse tipo de API, eu sempre vou receber um conjunto de um recurso específico, tá ok? Então, por exemplo, nesse primeiro endpoint que a gente está vendo aqui, a gente tem o host e a gente tem as pastas que fazem referência à API, e aqui a gente tem a versão da API, e aqui no final, depois da última barra, nós temos o recurso, que no caso aqui é usuários. Então, quando eu fizer a chamada desse endpoint, o que é que eu vou receber? Eu vou receber o conjunto de todos os usuários que são referenciados por essa API, tá ok? E da mesma forma, a gente vai ver aqui nesse segundo exemplo, é quando eu quero pegar um recurso específico, um usuário específico, eu não quero pegar todos os conjuntos. Então, eu passo aqui a referência do recurso dos usuários e depois da barra eu passo um usuário específico. E aí eu consigo pegar, caso esse usuário nesse exemplo aqui. E da mesma forma, eu consigo pegar os recursos que estão vinculados a ele, que nesse caso aqui são compras, eu estou pegando aqui dentro das compras do usuário 1, essa compra 1 aqui, que foi uma compra que ele fez, tá ok? O REST ele usa como heurística a referência das instruções HTTP, né, correspondentes a cada uma das operações de CRUD. Então, o REST, na prática, o que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que o REST é muito bom para aplicações que vão fazer CRUD. Okay? E o que é CRUD? São esses comandos que a gente tem aqui, que é o de criar, de ler, de fazer update e deletar registros. Okay? Então, a correlação que o REST utiliza é que quando a gente vai utilizar o post, a gente usa para criar, o get para ler, put o patch para atualizar, delete para deletar, tá ok? E o GraphQL. O GraphQL foi inventado pelo pessoal do Facebook e ele serve para quando a gente quer fazer consultas de dados específicos, tá ok? Então, diferente do REST, a gente tem um endpoint apenas, como é nesse exemplo aqui, e a gente só utiliza o post e o get. No caso, o GraphQL ele se tornou bastante popular, não só por questão do Facebook, mas porque grandes players utilizaram e utilizam ele. E o grande exemplo disso é o GitHub, né? E aqui embaixo está um exemplo de query, né? De consulta do GraphQL, onde a gente está pegando aqui, a gente quer só o nome e o username dos usuários. E aqui, essa aqui é a query e isso aqui é o resultado da query. Isso aqui é a consulta e o resultado da consulta. Aí, como vocês podem ver, ele não está retornando todos os atributos desse recurso. Ele está pegando apenas, no caso, o que eu pedi na minha query. Então, quando eu quero query específica, eu uso o GraphQL. E, finalmente, nós temos aqui o RPC. Então, quando a gente deve usar o RPC? Quando a gente quer executar ações. Né? Quando a gente não está lidando com CRUD, mas a gente quer executar ações específicas. E como vocês podem ver aqui, diferente do REST, eu utilizo verbos, né? Por exemplo, aqui, o Slack utiliza e ele tem aqui essa ação, né? Postar mensagem, né? Dentro de um chat, ele vai postar mensagem. Então, esse é o exemplo com o RPC, utilizando o verbo. Caso lá no REST, a gente usa o REST quando a gente quer recursos, né? A gente quer lidar com recursos, quer fazer CRUD com recursos. Enquanto que aqui no RPC é melhor utilizado para quando a gente quer executar ações.
ou ações que estejam além de um CRUD, por exemplo. E aqui, da mesma forma que é feito no GraphQL, a gente usa apenas o get post, e o get ele serve somente para leitura, né? Quando a gente quer resultado de somente leitura, e o post serve para os outros tipos de requisições. E basicamente aqui está uma comparação entre os três. No caso aqui está falando das tecnologias, já de fato. Então o gRPC, né, que tem esse Gzinho aqui, ele na realidade é um framework universal de implementação de RPC, que é open source, é bastante utilizado, tem essa característica aqui de streaming, diferente dos dois. O GraphQL e o REST conseguem rodar em versões antigas do HTTP, e aqui a gente está vendo uma comparação entre boas características das tecnologias. Então, o REST, vocês podem ver que ele desacopla bem o cliente e o servidor. Isso quer dizer, ele pode trabalhar de uma forma mais independente. O GraphQL ele tem essa vantagem aqui de descoberta, enquanto que o gRPC ele é bom para trabalhar com streaming. O REST e o GraphQL são flexíveis, e o gRPC é agnóstico de linguagem. Também tem mais características boas aqui. O REST ele é o padrão mais utilizado. O GraphQL, como vocês puderam ver, ele não tem mais esse problema dos múltiplos endpoints. O gRPC ele é de alta performance. O REST ele suporta múltiplos formatos. O GraphQL ele é bom para expor dados em forma de gráfico, e enquanto que o gRPC ele é mais para server-side, né? Eu mostrei para vocês aqui o paradigma do RPC com uma API exposta, mas na prática a melhor forma de se trabalhar com o gRPC é apenas no lado do servidor, tá ok? Então ele é mais recomendado para esse tipo de escopo, né? Quando a gente quer trabalhar mais do back-end. E o REST, como você eu já citei antes, é quando você quer lidar com recursos. O GraphQL é pronto quando quer consultar dados de forma mais eficiente, e enfim, o gRPC é mais relacionado às ações. E aqui eu coloquei, para finalizar, eu coloquei os contras. O REST tem esse problema relacionado à estrutura, não tem uma estrutura bem definida, tem os recursos lá, organiza os recursos de acordo com a nossa cabeça, ou com quem for desenvolver. O GraphQL ele depende de conhecimento específico, né? Ele não é um padrão muito difundido e precisa de passar de conhecimento. O gRPC não suporta todas as linguagens, apesar de ser agnóstico, ele não tem, até o momento ele não tem suporte em todas as linguagens. E o problema do REST também são grandes payloads. Por exemplo, aquele nosso primeiro exemplo lá, às vezes, para eu fazer uma consulta, ele carrega todos os dados de um conjunto, em vez de ser um dado específico. O problema do GraphQL é o problema de cache. Ele tem problema de cache que é bastante complexo, não é tão simples a gente trabalhar com cache com GraphQL. O gRPC também é de difícil descoberta, até por isso ele é mais recomendado para ser trabalhado apenas no back-end, não ser tão exposto assim. E para finalizar, o REST também tem problemas relacionados a respostas com inconsistência de dados. Às vezes vem dados a mais, às vezes falta dados por questão de degradação. O GraphQL também tem problema de segurança. E, finalmente, o gRPC não é bom para APIs externas, né? Isso meio que já comentei antes. E é isso.